Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom? Os mortos irão ressuscitar. Olha lá, soldados. Pra falar a verdade, não será muito desse jeito, entendeu? Fala, não me diga! Mas antes de falar sobre a ressurreição dos mortos em si, é importante entender o conceito e o porquê é necessário a ressurreição. Bom, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano é triuno, ou seja, o homem é composto por corpo, alma e espírito. Nós falamos um pouquinho no último vídeo sobre o relacionamento do Espírito de Deus com o nosso espírito através do orar em línguas. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo, você vai gostar. Enfim, e uma parte importante desse ser triuno é o corpo, que é o recipiente da alma e do espírito. É como se fosse uma casa, um templo, onde o nosso espírito habita. E essa casa, de acordo com Gênesis capítulo 3, experimentou uma queda, fruto da desobediência de Adão. E de acordo com Romanos capítulo 5, 6 e 7, essa queda conduziu o homem a uma corrupção em seu corpo, ou seja, no seu templo. E eu destaco aqui Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 7, 18 e 19 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse continuo fazendo. Em outras palavras, a desobediência de Adão corrompeu o templo do ser humano com o pecado, o tornando depravado. Depravação é aquele que está moralmente degradado, corrupto, degenerado, perverso. E é desta forma que é o nosso corpo caído. Ele se inclina ao pecado. Agora pensa comigo. Se a realidade do ser humano hoje é uma realidade onde o seu espírito habita em um templo depravado, é necessário que esse templo seja destruído e seja nos dado um templo novo. E é essa a proposta da ressurreição dos mortos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas antes de entrar no texto próprio da ressurreição dos mortos, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. No Antigo Testamento, Salomão construiu o primeiro templo de Deus, porém esse templo foi devastado pela Babilônia. Deus, através da boca do profeta Ageu, prometeu a construção de um segundo templo. A respeito disso, ele disse o seguinte: a glória do segundo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Sobre esse segundo templo, é importante que se diga que no que diz respeito a ouro, a prata ou qualquer coisa externa que enche os olhos, esse templo não foi maior do que o primeiro. Entretanto, esse foi o templo onde Jesus pisou os pés, e isso é mais grandioso que qualquer ouro ou prata. Além disso, esse dito pode ser visto como uma tipologia bíblica a respeito do templo humano. Quer provas? Veja o que Cristo fala sobre isso. Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Isso realmente aconteceu na sua ressurreição. Jesus surge após 3 dias com um corpo glorificado, e de fato foi uma glória superior do primeiro corpo. Os próprios discípulos em suas aparições não o reconheciam. Era um corpo diferente que fora glorificado. Isso aconteceu por um único motivo bem simples. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, aqueles a quem lhe pertence. A ressurreição de Cristo e o seu corpo glorificado representam uma porta aberta para a nossa ressurreição e o nosso corpo glorificado. Corpo esse que, após ser glorificado, diferente do antigo corpo, do antigo templo, não vai ter mais inclinação ao pecado, não vai ser mais corrupto nem depravado. E assim será com a ressurreição dos mortos.
O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eis que te digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. E é isso, meus caros, que é a doutrina da ressurreição dos mortos, e é o que representa a segunda vinda de Cristo. Um templo novo para o nosso espírito, templo imortal, perfeito, incorruptível, corpo exatamente compatível com alguém que no céu vai poder ver a glória de Deus e continuar vivo. Bom, mas isso é um assunto para outro vídeo. Caramba, suei, hein? Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Esse canal ele só tem potencial de crescer se você compartilhar o vídeo e deixar o seu like, o seu comentário, etc. Comenta aí uma sugestão de tema para mim gravar. Bom, obrigado, Deus te abençoe e tchau!